Olá, que bom poder estar aqui, mais uma vez trazendo um vídeo para a nossa reflexão. E queria falar com você a respeito do que Deus pode fazer com a vida de cada um de nós, com a vida dos seus filhos, com a vida daqueles que Ele ama. Diz um texto na Palavra de Deus, no Salmo 113, versos 5 a 8, diz assim: Quem há semelhante ao Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Salmo 113, versos 5 a 8. Através desse texto, nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso e Ele é especialista em exaltar os humildes e erguer o pobre do pó para um lugar de honra. Veja que Deus faz isso porque Ele tem poder. Deus tira do trono os poderosos e eleva os humildes. Deus humilha os soberbos e honra os humildes. Deus abate os arrogantes e exalta os desprezados. Deus levanta o que se encontra prostrado e o coloca de pé na sua presença. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus faz milagre. O nosso Deus ergue do monturo o necessitado para o assentar ao lado dos príncipes. Isso não se refere somente a uma exaltação humana, a uma posição humana, mas também do ponto de vista espiritual. Queria pedir para você, não saia sem deixar um like, deixar um joinha. Você pode também fazer a sua inscrição no nosso canal, não tem custo nenhum, não gera nenhum compromisso, só fica para nós interessante porque a plataforma passa a entender que esse vídeo é relevante. E ative o sininho das comunicações, porque assim que for lançado um vídeo novo, você é avisado imediatamente. E compartilhe, você possa passar o link desse vídeo para outras pessoas, porque é a palavra de Deus que nós tratamos aqui. E todos necessitamos de um alimento espiritual. Oro para que sua vida seja abençoada, para que a sua casa seja abençoada por Deus, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, para que haja paz, cura, saúde na sua casa e muito amor do Senhor Jesus. Amém? Os grandes homens de Deus, eles foram erguidos dos lugares mais desprezíveis aos olhos humanos. Elias, por exemplo, o profeta, o mais eloquente, hebreu, era oriundo de uma desconhecida cidade, de Tisbe. Você encontra isso lá em 2 Reis, capítulo 1, verso 8. E veja quem ele se tornou, o grau de importância de um lugar insignificante, de uma procedência sem grandes lastros, foi colocado na condição de um profeta que falou, que transmitiu, que profetizou tudo aquilo que Deus determinou. E a sua importância foi altamente relevante. Mefibosete foi erguido da desprezível cidade de Lodebar para se assentar na mesa do rei e morar junto ao palácio do rei em Jerusalém, segundo Samuel 9, 1 a 13. Ele estava esquecido naquela cidade de Lodebar. Mas o rei mandou buscá-lo e colocou ele a assentar-se na sua mesa e a comer com o rei todos os dias. Davi, o maior rei que Israel já teve, era oriundo também de uma pequena aldeia de Belém, lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1 a 18. Vivia lá no campo, apacentando seus rebanhos de seu pai, mas Deus ungiu o rei de Israel e ele saiu dos campos para o trono. Foi fácil? Com certeza não. Teve lutas, perseguições, dificuldades, desprezo, inveja.
Então, amado, nós podemos aprender com isso que Deus nos tira, sim, da insignificância do ponto de vista humano para nos dar uma importância espiritual. Veja que o Senhor, conforme a sua palavra, nos equipara a reis e sacerdotes. Então nós temos importância. Não há insignificância no Filho de Deus. Aquele que reconhece o Senhor como o seu Salvador, ele passa a ser filho de Deus. Então, esse ergue do pó desvalido e do monturo necessitado para assentar ao lado dos príncipes não é uma metáfora, é uma realidade. Quantas pessoas muitas das vezes estavam aí mergulhadas nos vícios, foram resgatados por Deus. Pessoas que a sociedade havia deixado à margem de uma vida social por não julgar aquelas pessoas em condições de conviver em sociedade. Pessoas que às vezes estavam aí nas ruas caídas por conta de um vício na bebida, outros drogados sem destino. Mas Deus resgata o homem, tira o homem dessa condição de farrapo humano e o torna um príncipe de Deus, o torna um filho de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo, que tem a garantia da vida eterna. E muitas das vezes isso também se transmite no campo material. Muitas pessoas às vezes entram numa determinada empresa para trabalhar, pessoa séria, de caráter, busca somente exercer o seu trabalho com maior afinco, com esmero, acaba causando a inveja daqueles que não têm a mesma competência e que não estão com o mesmo espírito de somar esforços para o bem da empresa. Gera ciúmes, as pessoas começam a articular o mal, começam a maldizer a pessoa, difamar, desdenhar do seu trabalho. Mas Deus colocou, é Deus quem tira. E essa pessoa muitas das vezes entra numa função de pismo, uma função inferior, numa hierarquia, e quando pensa que não, o Senhor o coloca em altos níveis, por causa da sua fidelidade, por causa da sua competência, por causa de oferecer um trabalho com excelência, por causa de buscar, de fato, não agradar o homem, mas fazer como a Bíblia fala, fazer como se estivesse fazendo para Deus, dando o seu melhor. Não tem como não ser distinguido. Jesus Cristo, Rei dos Reis, também nasceu na pequena cidade de Belém e foi criado num lugarzinho discriminado na cidade de Nazaré. Nós vemos isso lá em Lucas, capítulo 2, verso 11, e João, capítulo 1, dos versos 45 e 46. Veja que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, seu Filho amado, enviado para nos resgatar, para nos salvar, nasceu de mulher numa humilde estrebaria, no meio de um curral, no meio de animais, mas foi enviado de Deus. Era o Filho de Deus. Era homem aqui na terra de fato, sim, 100%, mas também 100% Filho de Deus, 100% Deus. Mas ele era humilde. De humilde que era, foi até a morte de cruz. E ao entregar o seu espírito ao Pai, morreu, o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, e ele foi recebido à destra de Deus. De uma simplicidade, de alguém que nasceu num lugarzinho pouco expressivo, mas esse lugar recebeu o próprio reino de Deus na terra. E aquele homem humilde, filho de um carpinteiro, se tornou um grande pregador, salvador da humanidade. Esse é o nosso Deus. É isso que ele faz.
Homens e mulheres foram assim também erguidos por Deus, do pó para o trono. Sim, do pó para o trono. Veja que o texto lá que nós lemos no início, né? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com príncipes do seu povo. José, por exemplo, foi erguido da prisão para governar o Egito. Talvez você conheça a história. Era o filho mais novo. Seu pai tinha um carinho muito especial por ele. Ele teve sonhos. Ele servia a Deus, fazia a vontade do Senhor. E por conta disso, seus irmãos tinham ciúme mortal por causa dele. O venderam, queriam sua morte, acabaram vendendo José para os ismaelitas, foi levado para o Egito. Ali foi vendido como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar. Lá foi levado à condição de uma culpa que ele não tinha. Foi parar no calabouço, na prisão, nas masmorras do Egito. Interpretou o sonho do copeiro mor e do padeiro mor. Pediu para que ele lembrasse dele quando fosse novamente estar na presença de Faraó. Passados 2 anos, ele já nem lembrava de José. Não fosse o sonho de Faraó, das vacas magras, das vacas gordas, das espigas, que então ele foi se lembrar: ah, Faraó, tem uma pessoa lá presa, que ele serve a Deus e ele é capaz de interpretar o seu sonho. Então José, daquela insignificância de um prisioneiro esquecido numa masmorra, agora foi à presença do Faraó. E ali ele interpretou os sonhos do Faraó. E o Faraó o colocou como segundo dominador em toda a terra do Egito. Colocou nas mãos de José o anel, seu sinete. E nada acontecia no Egito senão pela ordem de José. Acima dele só o Faraó. Então nós entendemos que Deus ergue do pó ao trono. Davi foi erguido de trás do curral das ovelhas para o trono de Israel, como já mencionei. Era talvez uma pessoa inexpressiva de uma família, de mais uma das famílias, de vários filhos, o mais novo, mas Deus tinha planos. Assim como teve para José, tem planos para a minha vida, para a sua vida, e os planos de Deus não serão frustrados sem que eles se cumpram, porque fiel é aquele que prometeu. Então, se você acha que não tem um significado, não tem uma importância, talvez não tenha hoje para o homem, mas você tem uma grande importância para Deus, porque Ele te constituiu na face dessa terra por causa de um propósito a ser cumprido. E ao seu tempo, Deus fará com que isso aconteça. Pode você estar onde for, mas vai ser erguido por Deus para cumprir o seu propósito. Esther foi erguida também da condição de exilada dos hebreus, foi a ser rainha da Pérsia. Está lá no livro de Esther, no capítulo 2, versos 1 a 17, tem a sua história. Veja, era mais uma hebreia, sem importância, sem expressão, mas Deus tinha planos e tirou ela daquela simplicidade para ser a esposa do rei e foi colocada como rainha da Pérsia. Isso sim, ergue do pó para o trono. Esse é o nosso Deus. Cumpre-se a palavra do texto inicial. Mardoqueu, parente de Esther, foi erguido também do pó da calçada do palácio onde ele ficava sentado todos os dias, lá no rei Assuero, para ser o homem mais honrado da Pérsia depois do rei Assuero.
Também está no livro de Esther, no capítulo 10, versos 1 a 3. Quase foi morto, não tinha significância nenhuma expressão naquele reino, mas de repente, por ele ouvir uma determinada situação que conspirava contra o rei, fez saber o rei e fez saber o que iria acontecer também em relação a ele, que alguém queria ele enforcado, justamente porque ele não se dobrava às crenças daquela nação. Mas Deus tinha plano. Das calçadas, da poeira ali da frente do palácio do rei Assuero, para ser o segundo depois do rei. É o que Deus faz. O nosso Deus é aquele que não faz acepção de pessoas. Ah, mas eu não tenho estudo e eu não vou... Esqueça. Não é por pouco ou por muito estudo ou por qualquer condição social que tenhamos que temos relevância perante Deus. Não. A nossa relevância é porque nós somos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus. Somos criação de Deus, o autor da vida. E não nos criou como bonecos para enfeite. Todos nós temos um propósito a cumprir. Mas precisamos estar afinados no prumo, no nível daquilo que Deus quer fazer por nós. Deus escolheu as coisas loucas, né? Tem um texto que fala, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, porque é Ele quem faz, é Ele quem ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para o assentar ao lado dos príncipes. Quantas histórias nós vemos na vida cotidiana de pessoas que não tinham conhecimento de uma determinada língua, de um determinado idioma, mas Deus o ergueu da poeira e tornou uma pessoa expressiva, um grande missionário, porque Deus tem propósitos. Nós não estamos à toa na face da terra. Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua vida. Nós precisamos aceitar o nosso Senhor Jesus como Salvador. Nós precisamos crer que Ele tem de fato um plano para as nossas vidas. E precisamos crer, como está escrito lá no livro de Jó. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então creia. Se você ainda tem a expectativa, continue crendo e esperando no Deus que pode transformar, no Deus que tira do pó o desvalido, no Deus que tira do monturo necessitado para o assentar ao lado dos príncipes. Creia nisso, receba essa palavra e Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de deixar um like, inscrever-se no canal, enviar esse vídeo para outras pessoas e eu oro para que Deus, de fato, derrame sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, toda sorte de bênçãos, porque Deus é fiel e a sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.